Boa tarde, Nádia, boa tarde, Bauru, boa tarde toda a equipe da TV Prevê e mais uma vez obrigada pela oportunidade de estar aqui. A senhora está aqui porque vira e mexe, algum telespectador manda, faz tempo que a doutora Adélia não vem, entendeu, né? Realmente, toda vez que você vem aqui, Adélia, o telespectador gosta, até pela maneira coloquial que você sabe colocar as coisas, e falando sempre de problemas que interessam a todo pai, a todo educador, com essa experiência sua como psiquiatra. A Adélia é médica psiquiatra, esposa do Dr. Nilson, que foi nosso aluno brilhante e médico em Bauru também, de nome respeitadíssimo. E tem uma clínica realmente importante e, como poucos, ela aprende, ensina e entende bem do comportamento da juventude. Mas hoje eu te chamei aqui, não foi nem para falar de juventude. Claro que nós vamos acabar falando de juventude. O país está aí numa crise ímpar até na nossa história. Embora o Brasil já teve tantas crises, mas pela primeira vez a gente vê, além da crise econômica, vê uma crise de falta de confiança nos políticos, e os políticos cada vez tomando atitudes mais absurdas lá em cima, e sei lá onde vai parar. E de repente a gente começa a ver um montão de pessoas serem despedidas, e pessoas próximas da gente, pai de aluno, parente de funcionário, marido de funcionária, e você começa a ver o drama acontecer. Eu falei, vou surpreender a Adélia, vou trazer a Adélia e vou perguntar, você já sentiu isso na tua clínica? Você já sentiu realmente famílias procurar uma psiquiatra, uma psicóloga, até para reorganizar a vida, reorganizar as aspirações, porque ficou abalado talvez pelo primeiro desemprego na vida, numa certa idade já, ser mandado embora, porque na hora da crise não tem coisa pior do que o trabalhador perder o seu emprego. Sim. Bom, primeiro assim, isso aparece na clínica sim, não é uma coisa incomum, em vários aspectos que a gente vai ter que parar para pensar. Então, o indivíduo que é propenso a ter uma ansiedade, um quadro depressivo, não precisa nem dizer que se ele perdeu o emprego, ele vai agudizar os sintomas dele. Aí a gente vai tratar. Mas existem outras questões que a gente tem que prestar atenção. O trabalho, ele está ligado à construção da personalidade. A questão da subsistência está ligado também à autoestima do ser humano. É a possibilidade dele cuidar de si. A perda do emprego vai trazer para o indivíduo a lembrança de que pode ser que ele não dê conta dele mesmo, quanto mais de uma família toda. Então, desde os casos simples, às vezes aparecem famílias no consultório em que a gente vai ter que sentar com todo mundo e ajudar essas pessoas a se organizarem. Ver primeiro se existe uma questão patológica ou se é uma questão normal mesmo, não dá para eu pedir para ninguém sorrir no momento desse. E conversar com as pessoas para que elas achem as possibilidades dentro de si para se reorganizar para o momento. Quer dizer, o que eu posso fazer para conseguir dinheiro, o que eu posso fazer para conseguir tirar alguma coisa da minha vida ou eleger prioridades. Ao mesmo tempo, tem uma questão que eu acho importantíssima a gente conversar. Pelas nossas questões culturais, o brasileiro está acostumado a ter uma autoestima muito rebaixada. Ter uma boa autoestima não é chegar na repartição pública e dar um tapa na mesa, mas é conseguir entender os seus próprios direitos e se achar merecedor de cuidados. Isso vai te ajudar desde a escolha do seu político até conseguir batalhar pelo seu direito, pedir um auxílio, né, que vai desde renegociar a mensalidade da escola, renegociar a parcela do plano de saúde, apresentar uma contraproposta, porque existem leis que podem proteger o consumidor, mas o indivíduo se sente tão envergonhado, humilhado, que ele não consegue pensar em solução. Ao mesmo tempo, olhar com clareza, porque também é complicado e também interfere com a sua autoestima quando você já não consegue dimensionar os seus gastos.
Quando você consegue, você vai ter que parar e pensar, mas será que é disso mesmo que eu preciso? Será que eu preciso do pacote Mega Blaster da televisão a cabo? Será que eu dou conta? O que é melhor esse mês? Eu também gostaria de ter tudo, mas eu preciso pagar a mensalidade da escola do filho. Então, é uma questão da pessoa perceber e conseguir separar o que vai trazer a felicidade, o que mantém a subsistência e a integridade desse indivíduo, seja ela física, mental, moral, afetiva. A outra coisa é que a gente conversa com os chefes de família, né? Que ainda é uma coisa que acontece nesse país, uma figura até meio sexista, mas existe isso, se bem que a gente vê cada vez mais chefes de família do sexo feminino, né? Mas assim, não se sentir envergonhado ou humilhado de chegar para a sua família e falar, olha, a gente vai ter que repensar. Responde mais ou menos, professor? Oh, totalmente. E acho que, da mesma maneira que as empresas têm que repensarem, as famílias têm que repensarem, e a gente não sabe o tempo que vai durar essa crise, né, Adélia? E o tempo que vai ficar, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Delfim acha que é no mínimo 4 anos, né? Quer dizer, eu acho, ou a família se une agora, sim, né? A família se une até para ajudar na autoestima do tutor da família, né? Daquele que provém a família, né? Não é isso? Então, sentir até a união nessa hora. Eu acho que existe até assim, a família vai ter que se unir, as pessoas vão ter que repensar e contribuir. Existe uma questão que pode ser considerado um excesso de altruísmo ou até sonho, mas eu acredito muito nisso. Eu não consigo viver num país ou pensar uma sociedade se eu não pensar junto comigo também no outro. Então é hora do patrão ver a necessidade de manter as obrigações trabalhistas dele em ordem, apesar de a gente pagar impostos absurdos, às vezes rever a questão do lucro e pensar que o seu filho vai conviver com o filho do empregado em vários níveis. As pessoas vão ter que pensar no conceito de empatia, né? A gente vai ter que também, quem está numa situação um pouco mais favorecida, pensar na possibilidade de abrir mão um pouco do seu lucro, é um repensar. A crise realmente está muito grande. O Júnior da Vila Universitária, ele já pergunta, doutora, claro que ele fala sobre depressão, ele não se refere só à crise, mas ele coloca assim, doutora, a depressão pode se manifestar em qualquer idade? Sim. Até meados de mais ou menos 1980, a gente evitava dar diagnóstico em crianças abaixo dos 7 anos de idade. Atualmente... Isso outro dia, mas que coisa, diz que criança até na idade do infantil tem depressão ali. 5 anos de idade, a gente já consegue dar diagnóstico. Meu Deus do céu. Às vezes crianças muito irritadiças ou muito isoladas, com uma sensação... Você vê que é uma sensação interna. A criança pode até fazer as coisas, mas ela tem a sensação de que ela não dá conta. Já é sintoma de depressão. Qual é o fator biológico da depressão? Então, professor, isso ainda está em estudo. Tudo leva a crer que mais uns 10, 15 anos a gente consiga dizer com certeza. Existe um fator genético preponderante. Uma vez eu li, eu não lembro onde que eu li isso, que uma parte do cérebro se desidrata, é uma coisa mais ou menos assim? As coisas que a gente acredita atualmente, não saberia falar a respeito de uma desidratação de tecido cerebral. Então, existem os neurotransmissores e todas as atividades cerebrais, elas envolvem impulsos elétricos e neurotransmissores que vão carreando substâncias. Por algum motivo, ninguém conseguiu dizer se a alteração comportamental fez com que existisse uma diminuição de serotonina livre disponível na fenda sináptica, a hora que um neurônio se encosta em outro para passar as informações, ou se essa pessoa já tinha uma diminuição anterior. O que eu sei é que em alguns casos, quando as medidas comportamentais não conseguem conter os sintomas, o medicamento resolve. Enquanto a ciência não me deu a resposta se a serotonina diminuída levou ao sintoma e alteração comportamental ou vice-versa, ou se as coisas acontecem juntas, eu preciso tratar.
Em crianças muito pequenas, é mandatório que eu nunca utilize medicamento antes de tentar uma terapia comportamental, pelo menos. Alguma abordagem onde a criança possa se expressar e ver possibilidades de alteração de comportamento. Tem que tomar muito cuidado, acho que na criança, para diagnosticar, até sentir o comportamento da família, né? Sim. Porque às vezes até a depressão tem um motivo... Sim. A gente costuma tentar verificar nas famílias. Que existe uma origem comportamental. Existem famílias que reagem desta forma. Então, vamos voltar. O pai da família perdeu o emprego. Tem família que todo mundo vai chorar e não vê saída para nada. Tem família que todo mundo vai falar, não, peraí, o que dá para a gente fazer? Tá, eu vou vender pão, vou fazer alguma coisa. Existe uma questão comportamental e a criança pode aprender a responder daquela forma. Como existem as histórias, né, vai depender de uma predisposição individual, ou de famílias que cobram demais ou de menos, né, porque criança é assim, você não pode cobrar demais, porque ela vai sentir que não dá conta. Também não pode cobrar de menos, o ser humano não pode sentir que ele é café com leite a vida inteira, ele tem que sentir, desde pequeno, que ele dá conta de alguma responsabilidade, sim. Então é mais do que interessante e necessário ver toda a história familiar dessa criança. Não existe felicidade estando desempregado, né, Adélia? Tem jeito. Olha, muito difícil, a não ser que a pessoa tenha alguma outra proposta de vida. Eu acho que está ligado assim, não existe felicidade em um ser humano que não consegue concretamente ter motivos para acreditar que ele vai cuidar de si mesmo. Não tem como pedir para esse ser humano ser feliz. Agora, voltando até na pergunta do Júnior aí, né? Em qual idade a depressão aparece mais? Existem as idades de pico. Isso. Tá? Então, seria assim, na adolescência, por volta dos 15 anos, que é a segunda década de vida. No adulto, por volta dos 25. Então, assim, o que a gente percebe nessas idades? São as idades de tomada de decisão. Antigamente, geralmente, as pessoas casavam com 25. Exatamente. Né? Sendo assim, na adolescência, são todos os conflitos. A modificação do corpo, a sua definição de sexualidade, vai namorar, não vai namorar, vai estudar, vai trabalhar. Então, quando é uma pessoa predisposta, é uma época muito difícil a adolescência. Por volta dos 25 anos, né, que é o pico máximo de aparecimento, é quando a pessoa é cobrado dela uma decisão de vida. Então, vai casar, não vai casar, terminou a faculdade, vai trabalhar, vai começar outra faculdade, o que vai fazer? Aí existem os outros momentos da vida em que pode aparecer também. Hoje em dia, um pouco mais tarde, por volta dos 35, 40 anos, quando o indivíduo começa a se considerar maduro. Ele já adquiriu algumas coisas na vida ou não. Então, ou ele tem que lidar com um casamento em andamento ou com a falta dele. Então, os picos de depressão acontecem quando o indivíduo tem que dar uma satisfação, às vezes, para a sociedade. O que eu fiz da minha vida até agora? O que eu dou conta de continuar fazendo? Estou satisfeito com isso? Mas isso sem nunca deixar de pensar que esse indivíduo tem que ser predisposto geneticamente, bioquimicamente, ele. Senão a gente corre o risco de achar que o ser humano é uma vítima da sua condição social. E não é assim. O ser humano tem que ter um papel ativo. Você pode curar a depressão só com medicamentos ou tem que fazer uma terapia dela? Então, essa é uma outra questão, professor, que assim... você não pode obrigar ninguém a rever as questões pessoais. A terapia é uma coisa difícil, às vezes, para a pessoa. Como também você não pode obrigar ninguém a tomar o medicamento. Também é uma opção. A única coisa é que só a terapia, em alguns casos, você vai demorar anos para ter uma reversão de sintomas e, às vezes, você não consegue... como só o medicamento, sem que a pessoa reveja os seus conceitos ou a maneira que ela enxerga a vida, pode ser ineficiente. As melhores respostas de tratamento a gente vê com a combinação das duas modalidades terapêuticas. É o que tem de melhor. Não adianta você só medicar o indivíduo, tem que modificar a maneira dele enxergar a vida. Dele separar, olha, isso é um sentimento meu. Esse cara que entra naquela depressão profunda...
dormia 8 horas, começa a dormir 10 horas, 11 horas. É uma das pistas para descobrir. Que tipo de medicamento tem que tomar, Adélia? Eu quero ver se clinicamente aí, eu consigo assim, entender. Primeira coisa, a gente tem que definir se é um episódio isolado. Ou seja, um primeiro episódio depressivo, em pensar, ele tem que tomar antidepressivo. Eu tenho desde antidepressivos que atuam em sintomas de ansiedade também. Teve uma mãe que ligou para mim essa semana, o filho ficou de 2 DP na faculdade e agora nas férias ele está dormindo 11, 12 horas. Eu falei, procura uma psiquiatra, pode ser depressão. Sim. Pode ser, não pode ser? Pode ser, mas no caso desse rapaz, a gente vai ter que ver assim... Quem dormia 7, 8, começar a dormir 11, 12, mudou a rotina. A gente vai votar num critério do Código Internacional de Doenças. Assim, a gente tem que ver se esses sintomas ultrapassam 4 semanas. Às vezes é uma questão pontual. Ficou de DP, né, e está deprimido, vai dormir uma semana inteira porque não quer olhar para o mundo. Claro. Passou uma semana, passou 2, passou 3, não conseguiu retomar a atividade, então não é mais sentimento, é sintoma. Aí já é critério de doença, é diferente. Entendi. É um episódio isolado? Antidepressivo. Se esse episódio tem uma remissão, melhorou, sintoma controlado, alta, perfeito. 1 ano de tratamento no mínimo, tá? Há 1 ano sem sintomas, alta... se esse paciente ficou 2 anos sem sintoma nenhum e ele deprimir de novo, é um novo episódio isolado. Vai tratar por 1 ano, de 1 a 2 anos, com os mesmos critérios. Se ele começar a ter recaídas em períodos curtos, a gente vai rever o diagnóstico. Ou ele pode ter um transtorno de humor persistente, ele pode fazer uma depressão persistente, ligada a um transtorno recorrente de humor, ou pode ter uma depressão, que a gente chama de depressão recorrente, ou pode fazer parte de um transtorno bipolar. Aí a gente tem que utilizar estabilizante de humor. É um tratamento mais longo, às vezes tem que fazer o tratamento que a gente chama de profilaxia, que é conseguir prevenir sintomas para que essa pessoa não tenha um prejuízo de vida. Quantos % da população tem depressão? Eu li um número aí que eu não quero nem falar, ver se é verdade. Tem estatísticas de que 5 a 15%. E em alguns locais chega a 20%, dependendo da faixa etária. Eu vi uma estatística outro dia falando em 30%. Não, calma. É exagero. É exagero, mas assim, depende de alguma faixa etária, alguma coisa muito específica. Na terceira idade, há casos de pessoa que nunca teve depressão, foi ter na terceira idade? Tem isso Pode também? acontecer. Tem. Isso assim, às vezes pessoas que não tiveram um preparo interno para chegar à terceira idade, você tem que fazer uma poupança pela vida fora, uma poupança afetiva, uma poupança de contatos, né? Não é só uma questão financeira, não. E tem pessoas que não lidam com as perdas habituais e não conseguem olhar para os ganhos. Não dá para a gente ter tudo na vida. Só olha as perdas. Né? Exato. Eu sinto isso também. Então é comum as pessoas deprimirem no início da terceira idade por não conseguir lidar com uma situação nova de vida. Pode acontecer. Na hora que ele olha no espelho e fala, puxa vida... Ele devia olhar assim, ó, sem rugas, sou um novinho, mas com rugas eu tenho netos, eu tenho filhos, eu tenho amigos, eu tenho história. Eu acho que eu estou até mais bonito. O Pedro Valentim faz uma pergunta aqui, que eu vou ficar curioso para ver a tua resposta. Doutora, a apneia do sono, onde a pessoa acorda sobressaltada, para de respirar à noite, Pedro, pesadelos e às vezes com falta de ar, é um distúrbio psiquiátrico ou biológico? As duas coisas. Sua pergunta eu adorei. Eu vou dizer o porquê. Uma pessoa mais ansiosa, ela tem uma dificuldade de iniciar o sono. E se ela já tem uma dificuldade respiratória, ela piora a qualidade do sono. Ao mesmo tempo, existem pessoas que elas têm uma fragilidade da musculatura orofaríngea, da musculatura respiratória. Então, durante a noite, ela faz um relaxamento dessa musculatura e obstrui a via aérea. E ela acorda porque está com falta de ar mesmo. Tem uma qualidade de sono. Por causa disso. Sim. Né? É uma porcentagem grande? Como é que é? Eu não sei te dizer em estatística, mas não é incomum.
Tem uns médicos combinação medonha. especialistas Isso, nisso, né? uma combinação medonha é o indivíduo portador de apneia do sono e bebida alcoólica. Agora, um indivíduo que passa a noite inteira pela apneia, dormindo, acordando, sobressaltado, a hora que acorda, respira profundamente, Falta oxigênio equilibra. no cérebro e A hora que ele dá lesão, acorda, né? ele está em hipóxia já, É. tá? Tem uma diminuição. Ele tem uma qualidade total do sono muito ruim, ele tem um despertar cansado. A gente considera a depressão um dos vários transtornos de humor. Tá? Seja um episódio isolado, seja uma depressão secundária, uma patologia orgânica, seja uma depressão compondo um transtorno bipolar. Existem gatilhos que disparam tanto sintomas depressivos quanto ansiosos. Uma crise depressiva, ela propicia outra mais rápido, se você não consegue cortar esses sintomas. Tá? O uso da bebida alcoólica. Infelizmente, ela desequilibra o humor. Socialmente aceito, legal, todo mundo comemora e bebemora, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Principalmente indivíduos predispostos. E o sono de qualidade ruim. A alteração do sono tanto é sintoma de depressão, ansiedade, transtorno de humor, como ele dispara. Então, o indivíduo com apneia do sono, a questão emocional complicada atrapalha o tratamento, e a própria apneia pode ser um sintoma de. Então, tipo que o neurologista, que tipo de médico tem que procurar? Até porque eu vejo que tem escrito especialista em doença do sono, né? Sim, tanto o neurologista pode tratar, quanto o otorrino às vezes faz esse tratamento. Eu vi otorrino. E algumas vezes a pessoa tem que usar máscara de oxigênio, chama-se PAP, essa máscara. Eu conheço, eu tenho um parente que usa. Fica parecendo um escafandrista, mas só que dorme, que é uma beleza agora. Existem agora tratamentos com fonoaudiólogos que eu acho maravilhoso. A pessoa aprende a fazer exercícios que fortalecem a musculatura. Existem orientações fisioterapêuticas que eu acho super interessantes. É um tratamento multimodal, multidisciplinar. Adélia, nessa madrugada, o Senado aprovou em primeira instância, claro, isso a briga vai longe, a queda da maioridade para 16 anos. Eu tenho as minhas opiniões e estou curioso para saber a sua. O que você acha? Hoje um jovem de 16 anos, ele tem toda a noção do que ele está fazendo? Você é a favor da diminuição dessa maioridade ou é contra? Então, enquanto psiquiatra, eu tenho obrigatoriamente que ser contra. O jovem de 16 anos, ele pode ter a noção de certo e errado. Ele sabe que é errado. O que ele não tem é uma adequada continência da impulsividade. Se eu ficar irritada com alguma coisa, é muito adequado que eu diga, olha, não gostei disso. Enquanto adulta, eu posso perder a estribeira. Eu posso gritar, chutar o balde. O adolescente, ele não tem essa medida. Ele ainda está em construção. Eu não acho que o adolescente é um coitadinho. Eu não acho que ele não tenha noção nenhuma. Mas hediondos, viu? Hediondos e... Por exemplo, vou te dar um exemplo, vai. Lá no Rio de Janeiro, aqueles 3 jovens pegaram um grupo de moças passeando lá, estupraram as moças, jogaram no precipício, algumas caíram lá embaixo, eles viram que estava viva, desceram e jogaram pedrada na cabeça das moças. Tinha um de 17, um de 16 e um de 15 no meio. Agora, de acordo com o que está aí, esses meninos vão para uma recuperação de menor, eles ficam no máximo 3 anos. Você não acha que isso tem que ser mudado? Sim, mas não é mudando a maioridade penal. Se ele tivesse 12, ele tem que ser contido de uma maneira adequada. Professor, qual que é o problema disso? Ampliando o tempo deles ficar... Isso. Não vai resolver da mesma forma. É a gente pegar uma das partes vítima e ter a ilusão de que ele arcou com uma parte. Porque este garoto que estuprou, ele vai ser colocado numa fundação casa, sem muita estrutura, e ele vai estuprar lá dentro. Acabou, está resolvido.
saiu da sociedade. A questão é outra. Existem adolescentes em outros países que vão ser contidos por anos, numa estrutura adequada, recebendo tratamento, recebendo a possibilidade de ser educado para conter impulso, sendo reavaliado com seriedade periodicamente, até porque tem adolescente que na hora que ele é reavaliado, isso deveria ser feito com um rigor muito grande, ele tem condição de voltar para a sociedade, e tem adolescente que não. Independente dele ter 14, 15, 16, 25, vai ficar quantos anos? Mas ele tem que ficar numa estrutura adequada. A gente não tem que voltar para trás. As nossas leis estão tortas. Tem que ser feita ao mesmo tempo. Com 12 anos, não é para esse indivíduo estar solto na rua, sem ter o que comer, sem lazer, sem nada. Ou sem ter pelo menos um meio continente. A falta de comida levou isso sozinho? Não. Sozinho não levou. A falta de um meio continente levou isso sozinho? Não. É uma questão global a ser discutida. Agora, reduzir a maioridade penal é dar uma resposta falha para a população. É uma resposta do time do rouba mais faz e outras respostas falhas que a gente tem. Muitas. Então, assim, tem adolescente nos Estados Unidos que não vai ter maioridade penal reduzida, vai ficar 20 anos guardado lá, de uma maneira adequada. Tem muita coisa para ser feita no Brasil, mas eu acho que o juiz teria que ter um poder até para, talvez até sem mexer na maioridade, mas para decretar que aquele jovem tem que ficar mais tempo na cadeia, né? Sim, mas assim, a outra coisa, isso também é importante, por isso que eu falo que a lei é falha desde o início. Quando um menor de idade é contido, o que está subentendido? Esta família não conseguiu cuidar dele. Então, nós estamos recolhendo e nós estamos cuidando, para saber se um dia ele pode ser reintroduzido. Enquanto isso, eu deveria ter olhos para essa família. Por que que essa família produziu um indivíduo assim? Não estou culpando, pode ter desde a família extremamente incontinente, em que tem que ser acompanhado também até para que ele não produza outro, até aquele indivíduo que é sociopata mesmo e que ele seria assim independente de qualquer coisa. Mas isso ia acontecer com ele em qualquer idade. Então, um menor de idade, ele teria que ter um acompanhamento severo, se a família não se sentiu em condições de, mesmo durante a maioria. Tem gente que não tem que voltar para a sociedade. Vai ficar contido no meio adequado. Dos 12 aos 50, 60, aos 100. Mas só reduzir a maioridade penal é uma coisa muito simplista, professor. Não, eu também acho, mas eu acho que é um primeiro passo importante. Porque tem pessoas que já com 16, 17 anos, claro, a culpa pode ser da sociedade, da família e etc. Mas é importante que ele fique fora da sociedade e até independente de como que ele vai ser recuperado ou não. Até para proteger a sociedade dele. Sim, professor, o que eu vejo, assim, até vou pôr uma parte, porque isso é uma coisa... Eu fazia perícia dentro do fórum, e é sabido que as celas com menores de idade, elas são extremamente mais violentas que as celas com maiores de idade, infratores. Soltar um menor de idade que fez o que fez com essas moças, ou ele vai ser multiplamente violentado, ou ele vai violentar muitos. É verdade. Então, tem que existir uma contenção adequada, num ambiente limpo, adequado, sem sujeição à violência. Era uma gangue de droga, era um grupo que já no morro usava droga, traficava droga, entendeu? E vão ser punidos brandamente por causa da legislação, entendeu? Então é terrível, é terrível. Vocês psiquiatras sempre acham que vão recuperar a pessoa, né? É como o professor, ele sempre acha que vai ensinar, né? O professor que não acredita que pode ensinar não é professor. Psiquiatra que acha que não pode recuperar a pessoa, mas eu acho que tem alguns casos de pessoas que realmente são irrecuperáveis. Existe, mas a gente tem que conter independente da idade. Num lugar, assim, tem que ter um outro olhar. Um indivíduo desse tem que estar num ambiente sozinho, onde ele possa repensar.
O senhor sempre me pede um exemplo, tá? Tem um que é chocante. Desculpa o horário, mas é que assim, me marcou muito. Quando a Fundação Casa começou a funcionar aqui em Bauru, eu tive assim, o prazer de ver alguns psicólogos trabalhando lá e acompanhando menores de idade. E foi um trabalho lindo. E de repente despejou um monte de gente, isso não era mais possível. Era a questão numérica mesmo, né? Não tem. E me marca o caso de um menino que tinha sido contido porque ele tinha cometido uma violência sexual. Qual que é o trabalho com esse garoto? Né? Ensiná-lo a conter impulsos. Às vezes com medicação, treinos, conversas, possibilidade de falar sobre desejos, saber como é que ele vai satisfazer isso quietinho, sozinho, sem agredir alguém. Né? Estou pensando que ele vai se recuperar. E se eu tiver essa dor, eu não consigo trabalhar. Se fosse da sua família, você não pensaria assim. Bom, mas eu não tive ninguém da minha família que passou por isso, e o dia que eu não conseguir separar essa dor, eu tenho que trabalhar em outro canto. Eu não vou trabalhar lá. Aí esse menino veio para avaliação comigo. Na hora que ele veio, eu perguntei, e aí? Como é que trabalha essa questão do impulso? E aí eu escuto assim, da psicóloga. É impossível conversar disso naquela unidade. Se ele levantar os olhos para alguma pessoa do sexo feminino no dia de visita, ele apanha dos companheiros. Se os companheiros desconfiarem que ele manipula-se sexualmente dentro do banheiro, ele apanha também. Eu falei, então, foi tratado? O que adiantou para a sociedade? Esse menino pode ficar 300 anos lá dentro. Então, é muito chocante. Mas a gente tem que repensar. Infelizmente o tempo já explodiu, né? Mas eu quero que você termine falando sobre uma sociedade que não tem esperança, bem em cima do tema que a gente esperou, da primeira pergunta que eu te fiz. Como desenvolver a esperança num povo, que é o nosso, no caso, né? Não acredita nos políticos, vê tudo que se arrecada jogado fora de uma maneira, ou por incompetência, ou por corrupção. Como pôr esperança numa sociedade? Olha, eu não vejo outra coisa nesse momento a não ser o conceito de força-tarefa. Vai ter que um ser humano dar a mão para o outro. Existe uma questão básica individual. Concordo com você. É a gente parar para pensar, eu mereço isso? Não. Eu mereço conseguir cuidar de mim dentro do básico, é o mínimo. Tá? A partir do momento que eu olhar para mim, eu vou olhar para o outro e começar a questionar as minhas atitudes. Não adianta eu rezar o dia inteiro e não pagar o FGTS da minha funcionária de casa. Eu acho que a gente vai ter que pensar na redistribuição, na questão individual. A partir do momento que eu olho para mim e olho para o meu próximo, então está na hora da gente se unir e dizer, mas eu não quero ninguém que não cuide dessas nossas coisas cuidando da gente. Porque a gente vê em época de eleição, entrega para Deus, eu não quero nem saber, todo mundo faz e não é assim. Isso também é uma sensação de autoestima muito rebaixada. Como é que é isso, entrega para Deus? Esse país é meu, é o meu lar. Eu acho que a gente vai ter que se unir enquanto ser humano. E aqui em Bauru a esperança vai indo. A água subiu 35% hoje, né? O Senado aprova aumento de 78% para uma categoria de trabalhadores. E ainda eu acho que nós ainda não vimos o fundo do poço ainda. Eu acho assim, o país tinha que se manter com seus impostos. O dinheiro dos impostos vira dinheiro público e tinha que manter o país com isso. O Brasil, nesses últimos 10 anos aí, o que vendeu de matéria-prima para o mundo foi uma coisa impressionante. E isso tinha que ter sido investido em infraestrutura, porque se investiu em infraestrutura, você gera estradas, você gera ferrovias, né?
E aí isso gera empregos, e empregos gera impostos. Volta como imposto. Porque a matéria-prima é finita. E nós temos que acreditar nisso. Na idade que nós estamos, temos que acreditar que vai entrar um pessoal aí que realmente vai entender que o dinheiro acabou. Que nós jogamos fora bilhões, trilhões de matéria-prima em troca de nada. Só para manter a máquina administrativa. Não é fácil ter esperança num país como esse. Adélia, obrigado pela sua presença. Obrigada, professor. Obrigada. Você tem que vir sempre. Você dá sempre uma aula para todos nós, viu? Tá? Obrigada, professor. Obrigada, gente. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.